Tá gravando então, gurizada, estamos ao vivo e bem vivo. Vai ficar travando aí a minha imagem, isso aí é natural, porque meu CPU dual core aqui não é muito aconselhável para esses tipos de tecnologias. Dito isso, gente, vamos fazer aquela chamada, tá? O Kalil já autorizou, tá? A exposição da voz e da imagem dele, só não, por isso não irei perguntar, tá? O Isaías disse que não vai conseguir falar, beleza, então Isaías, se tu porventura depois conseguir falar, só autoriza a exposição da tua voz e da tua imagem aí que a gente continua, belezinha, ok. Então, gente, vamos fazer a chamada aqui, tá? Eu peço quem puder falar, dizer sim ou não para a exposição da imagem, tá tudo certo. Quem não autorizar a exposição da imagem pode assistir tranquilamente a aula, tá? Só não vai poder interagir se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente não vai poder trocar ideia aqui, porque não foi autorizado o uso da imagem e da voz da pessoa, tá? É só esse lembrete aí. Aí quem puder responder, melhor, tá? Vamos aqui pela ordem que está aqui. Lázaro, se tu puder, salta para fora e diz se tu autoriza o uso da tua voz e da tua imagem. Autoriza? Ok. Botou um joinha. Kalil, então tá ocupado. Cláudio, vai poder falar ou não? O senhor autoriza ou não? Eu autorizo. Ok. Autorizo, sim. Vamos lá para os novos participantes. Leila Duarte, se fores participar conosco, autoriza a exposição da tua voz e da tua imagem aí? Autorizo, sim. Ok. Carol Lessa, a senhora autoriza também a exposição da sua voz e da sua imagem? Autorizo, sim. Ok, graças. Nosso Anderson Silva Gospel, Igor, diretamente do Rio, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Sim, senhor, mestre Caricudo. Eu autorizo a voz linda e sensual minha. Bem menos, quase nada. Isaías está ocupado lá, tá? Não vai poder participar, então era isso. Bom, gente, vou fazer uma oração então aqui para a gente iniciar de verdade, deixando as brincadeiras de lado. Pai, muito obrigado mais uma sexta, Pai. Depois de 2 semanas longe, pude aqui estar essa noite aqui ajudando os irmãos, Senhor, que não seja somente, Pai, algo estritamente intelectual da nossa capacidade cognitiva, mas que seja algo extremamente aplicável e espiritualmente algo que seja útil para nossas vidas cristãs. Entender um pouquinho mais da tua palavra, daquilo que o Senhor reservou para o final dos tempos, que é saber sobre Mateus 24 e 25, aquele tempo futuro que o Senhor virá com grande furor sobre as nações incrédulas e as corrigirá, até que o Senhor venha e se assente no trono da sua glória em Jerusalém, cumprindo assim todas as alianças incondicionais que o Senhor fizeste, não somente com a nação de Israel, mas com o teu povo escolhido. Nós te agradecemos no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Bueno, gente, página de número, deixa eu só ver aqui, 145, é a parte 23, tá? Onde a gente vai começar a trabalhar sobre o sol escurecendo, gente, tá? Então, página de número 145, tá? Do livro Jesus e o Fim dos Tempos, do Dr. Thomas Ice. Eu não tô aqui com a tela do WhatsApp aberta, mas se alguém puder replicar lá no grupo para as pessoas, para as 2 irmãs novas aí, no grupo que elas não têm acesso ao material, pode mandar ali no grupo para elas alguém ali, marquem as 2, para elas não ficarem muito perdidas naquilo que nós estamos estudando. Dito isso, parte 23, então, gente, vamos começar a leitura aqui. Lembrando que eu não estou com a telinha de vocês aqui no Google Meet, então, se alguém quiser falar alguma coisa, basta simplesmente aqueles que já autorizaram a exposição da sua imagem, abrir o microfone e falar aí que eu paro e tento responder se for uma indagação ou alguma observação, a gente trabalha aí. Dito isso, parte 23, então, Mateus 24, 29, o texto sagrado diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Na continuação de minha exposição do versículo 29, é importante ressaltar, já que verificamos um alto grau de possibilidade de que essa passagem tenha se cumprido há aproximadamente 2000 anos, por ocasião da destruição de Jerusalém imposta pelos romanos. Então, a que se referem o escurecimento do sol, da lua e outros fenômenos cósmicos?
Será que Cristo, em sua descrição, fazia uma alusão a um episódio físico e real, ou simplesmente usava uma figura de linguagem simbólica para descrever a outra realidade? Precisamos ter em mente que a afirmação de Cristo nessa passagem contém 4 frases descritivas. A primeira descreve o escurecimento do sol, a segunda descreve a lua, que cessa de refletir a sua luz, a terceira descreve a queda das estrelas do firmamento e a quarta descreve o abalo dos poderes celestiais. O escurecimento do sol. Vimos anteriormente que os intérpretes preteristas, como o Dr. Kenneth Gentry Jr., não acredito que o sol se refere nesse texto, é literalmente o sol no sentido físico, mas é uma mera figura de linguagem que simboliza algo que ocorreu no primeiro século depois de Cristo. Ele crê que, abre aspas aí para Gentry Jr., isso retrata o histórico juízo divino através da figura de uma catástrofe universal, fecha aspas. Que significado Gentry atribui a essa figura de linguagem? Abre aspas para Gentry Jr. de novo. Eu alegaria que essa passagem faz referência ao colapso geopolítico de Israel no ano 70 depois de Cristo, a catástrofe nacional descrita em termos de uma destruição cósmica, fecha aspas. Meu contra-argumento, no caso aqui do Dr. Thomas Ice já, naturalmente é que o Sol, nesse contexto, tende a se referir ao corpo celeste físico que brilha no Sol. Ou seja, gente, é o Sol literalmente, tá? Nesse caso, é evidente que acontecimentos descritos no versículo 29 ainda não se cumpriram na história e devem se referir a um tempo futuro. Vamos abrir aspas aqui para uma pequena digressão. Dr. Thomas Ice é futurista. Eu sei que tem gente nova aí que não, talvez nem sabe o que é futurismo, da Nerdecumeio, o que é isso aí, DBB. Não, é a visão que entende que a maioria dos acontecimentos proféticos relacionados ao Apocalipse, período tribulacional e tudo mais, é estritamente futuro e não ocorreu ainda na história, tá? Em contrapartida, o Gentry Jr., que é aqui citado, ele é um preterista, ele acredita que a grande maioria dos acontecimentos descritos em Apocalipse, Mateus 24 e 25, já aconteceram no ano 70 depois de Cristo, através da destruição de Jerusalém e do templo ali. Então tem essas brigas de cosmovisões. Feita essa pequena digressão, vamos voltar para a leitura do livro aqui. Antes de avançarmos nessa análise, vamos examinar dentre as 164 ocorrências da palavra sol na Bíblia. Quantas vezes ela foi usada como um símbolo ou uma figura de linguagem e não para designar o sol em seu sentido físico? Existem 5 usos possíveis do termo sol como um símbolo na Bíblia. Ali vai estar Gênesis 37:9, Salmo 84:11, Jeremias 15:9, Malaquias 4:2 e Apocalipse 12:1. Nos textos de Gênesis 37:9 e Apocalipse 12:1, o sol é usado como um símbolo de Jacó, o patriarca de Israel, ou seja, são 2 textos aí que mostram o sol não como o sol literalmente. O Salmo 84 declara que o Senhor é sol e escudo, numa comparação do atributo de Deus com o sol. Ou seja, também não é o astro fisicamente, tá? O profeta Jeremias se refere à morte de uma mãe e de seus 7 filhos durante uma invasão do exército inimigo nos seguintes termos: pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Jeremias 15:9. Outra citação de sol ali, não literalmente. O profeta Malaquias descreve o Messias em sua vinda como é aquele que é o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Malaquias 4:2, texto bastante conhecido. Qualquer pessoa, gente, pode comprovar que em cerca de, pasmem, preste atenção, 97% de suas ocorrências bíblicas, a palavra sol designa o corpo celeste físico que brilha ininterruptamente no céu. Das 5 vezes em que o termo foi usado simbólica ou figuradamente, não houve sequer uma que se referisse a qualquer catástrofe universal, como sugeriu o Dr. Kenneth Gentry Jr. O Dr. Gentry e outros preteristas, como ele, precisam transformar as descrições de Mateus 24 e 29, Isaías 3:10, que ele vai trabalhar agora no futuro, e Joel capítulo 2 e capítulo 3, em símbolos imateriais, visto que nesse universo criado por Deus,
tais ocorrências catastróficas não aconteceram durante os fatos que se deram no ano 70 depois de Cristo. Pausa aqui para uma pequena digressão, gente. Vocês prestaram atenção que a leitura preterista ela é estritamente alegórica? Ela não tem compromisso em tentar explicar literalmente o que o Senhor Jesus escreveu ali. Eles tentam usar de subterfúgios, alegorizar os textos, para que então esses textos alegorizados eles caibam dentro da escatologia deles. Note, 97% das vezes que a Bíblia cita sol, 97% das vezes é literal. Aí eles vão se apegar a 3% de alguns textos que não são literal para aplicar uma regra em Mateus capítulo 24 para dizer que não é literal. Quer dizer que os outros 97% não importa. O que importa é só os 3% que me serve dentro da minha escatologia pronta. Será que é honesto a gente ler a Bíblia assim? É por isso que os debates entre aliancismo e dispensacionalismo são tão acirrados. Eu não deixo ninguém tomar a frente nos debates teológicos no Brasil sobre dispensacionalismo, principalmente naqueles que eu tô bem ativo. Porque isso daqui, gente, não é simplesmente uma questão de achar quem está certo, quem está errado. É a escritura que está em jogo. É a palavra de Cristo que está em jogo. Se os caras têm a cara de pau de pegar só 3% e dizer que ali faz parte dos 3% sem dar um bom motivo, o bom motivo é simplesmente que isso daí aconteceu no ano 70 para alegorizar. Aí não dá, gente. Aí é fazer com a escritura o que eu quiser. Entende? Se nós temos 97% de testemunho que descreve o astro, o sol, literalmente, por que cargas d'água ali em Mateus 24, 29 não pode ser? Por quê? Porque não encaixa no modelo deles. O modelo deles que se lasque, o que deve ser crido é o que está na escritura. O modelinho pronto, ele tem que cair por terra. O que tem que ser real é o que Cristo disse. Se não tem um bom motivo, gente, para alegorizar, não alegorize. Entende? Isso é uma regra básica. Não sei se alguém quer fazer algum comentário aí ou podemos seguir a leitura do livro. Sim. A pergunta ali da Leila, tanto o preterismo total quanto o parcial são assim? Sim. Os dois modelos têm a mesma leitura sobre Mateus 24 ali, tá? Mateus 24 e Mateus capítulo 25, tá? A única diferença é que os preteristas totais acreditam que tudo já aconteceu, ipsis literis, tudo já aconteceu. Os preteristas parciais, eles acreditam, alguns deles vão acreditar que existirá tipo uma segunda grande tribulação, e vai ter depois o segundo advento de Cristo Jesus, tá? Não há elementos no contexto de Mateus capítulo 24 que apoiem essa concepção de que o Sol, a Lua e as estrelas sejam meros símbolos de algum outro acontecimento no plano natural. Pelo contrário, o contexto dessa passagem confirma que os fenômenos físicos relacionados com o Sol, a Lua e as estrelas são alterações cósmicas que ocorrerão na conjuntura da volta do nosso Senhor. É razoável que os céus e a terra sejam fisicamente abalados no fim da história, pelo pecado da raça humana, assim como a natureza sofreu alterações físicas a partir do momento em que o ser humano caiu em pecado no começo da história. Através da perspectiva de interpretação literal das escrituras, que é a nossa do dispensacionalismo, chega-se à conclusão de que os livros de Gênesis e Apocalipse relatam detalhadamente o começo e o fim da história. O livro do Apocalipse menciona a dimensão do abalo dos céus e da terra sobre o juízo de Deus. Assim como o dilúvio ocorrido nos dias de Noé produziu efeitos físicos, assim também o juízo da tribulação antes da volta de Cristo há de produzir esses mesmos abalos que aconteceu na natureza. Franz Delitzsch, com muita propriedade, comenta o seguinte, abre aspas aí: até mesmo a natureza se veste com a cor da ira, uma cor que é absolutamente oposta à luz. Fecha aspas, para endossar essa falta de luz ali do Sol e da Lua. Creio que o Dr. Gentry Jr., interpreta várias ocorrências da história bíblica, ainda que de proporções menores, como acontecimentos literais. Obviamente, esses outros acontecimentos não colocam a sua concepção preterista em risco,
Foi o que eu disse anteriormente. Eles têm um sistema pronto e eles têm que encaixar aquele sistema pronto escatológico na escritura. Como é que faz isso? Alegorizando o texto. O que não faz mal ao preterismo deles é literal. O que faz mal é alegórico. É o tipo de leitura desonesta. Obviamente, esses acontecimentos não colocam a sua concepção preterista em risco. É preciso levantar a seguinte pergunta. Será que durante a 9ª praga de juízo, o sol literalmente parou de brilhar sobre a terra do Egito, enquanto na terra de Gozém havia luz solar? Aí ele vai citar o texto lá de Êxodo, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 29. A resposta é claro que sim. Será que no caso de Josué, no capítulo 10, o sol se deteve literalmente por quase um dia inteiro? Pergunta retórica. Pode apostar que sim. Será que o Senhor fez o sol retroceder 10 graus no relógio de Acaz durante os dias do rei Ezequias, em 2 Reis 20? Sim, sem sombra de dúvida. Por semelhante modo, durante a crucificação do Senhor Jesus, será que houve realmente trevas sobre toda a terra de Israel, desde a hora sexta até a hora nona, que é o relato lá de Lucas 23, versículo 44 e 45? Certamente que sim. Foi uma amostra do último escurecimento que se dará com o juízo final na consumação do século. Quando ele morreu, o sol se recusou a brilhar. Lucas 23, 45. Quando ele voltar, o sol não brilhará. Mateus 24, 29. Porque um fenômeno sobrenatural grandioso não poderia acontecer junto com a volta gloriosa do nosso Senhor. Só mesmo uma mentalidade cética afirmaria que o cumprimento literal das profecias de Mateus 24 e 29 é impossível. Abre aspas para uma pequena digressão minha. Geralmente os preteristas aqui do Brasil, eles são teonomistas, logo eles têm que ser continuistas. São os mesmos que ficam pregando aí, diz que tem dons, que os dons existem ainda hoje, que eles vão expandir o reino, mas para eles isso tudo é possível. É possível ter dons, é possível expandir o reino de Cristo aqui na Terra, nesse milênio que eles acreditam agora, mas é impossível. Um deles me disse, e aqui temos irmãos aqui que ouviram isso aí que foi dito, que é impossível Jesus voltar e todo olho ver, fisicamente é impossível, eles disseram isso, um deles diz isso para mim, e não acredito que quando Jesus voltar, é impossível que Jesus volte e o sol escureça. São os mesmos. É ou não é vontade de pegar a Bíblia e jogar na cabeça desse tipo de gente? Tem algum tipo, falando sério aqui, tem algum tipo de lógica nisso? São continuistas, acreditam num teonomismo, ou seja, acreditam que exista milagres, hoje a reviria e tudo mais, expansão do evangelho, mas quando Jesus voltar, não, isso aí não pode, só escurecer, não. Quando Jesus voltar, todo olho vê, isso é impossível, fisicamente é impossível. Esse é o tipo de gente aí que ficam aí falando e ainda levando gente nessa papagaiada deles, e tem gente que acha eles os intelectuais, são preteristas, nossa, que gente inteligente. Imagine os mais burros do Brasil ensinando teologia. Não sei se alguém quer fazer alguma digressão, não se assustem com a forma para frente que eu falo assim mesmo. Pode falar, Cláudio. Ô, Dani. Opa. Se houver uma oportunidade, eu gostaria que você pegasse esse texto e trabalhasse com ele, junto com o texto que tem em Jeremias, no qual o Senhor disse para a nação de Israel, ou para o profeta, não sei, eu só lembro que há uma fala da seguinte maneira, que o dia que esses astros deixarem de funcionar, ou deixarem de existir, de seguir a regra na qual... Jeremias 31. Isso. Aí sim ele deixaria de ter esse acordo com Israel. Isso. Eu fico imaginando que quando esses supostos teólogos aí que vêm com esses argumentos, eles também costumam dizer que Deus não tem mais nada com Israel não faz mais parte desse plano redentivo do Senhor. Bom, nesse caso eu teria que acordar no outro dia de manhã e o sol, ao invés de estar lá no céu, ele não existir mais. Sim. O mar não teria limite para ele, a lua não apareceria à noite, ou seja, toda a natureza entraria em colapso. Sim. E é uma coisa tão boba que até o desenho lá daquele meu malvado favorito, que ele tem a ideia de roubar a lua, que as pessoas falam, não, que idiotice roubar a lua. Tira a lua do lugar onde ela está e você vai ver como a Terra entra em colapso.
Sim. Como as marés vão subir, como os ventos vão aumentar. É interessante que mesmo um desenho animado mostra que há necessidade desses astros para que o mundo continue seguindo o seu curso. E esse texto, ele nada mais é, principalmente na questão desses astros, essas coisas aí, de que todas essas obras da natureza, da criação divina, elas não são terceirizadas, ela obedece uma ordem divina. São sustentadas, né? Então, sustentadas. Por exemplo, na morte de Cristo, por que escureceu e houve aquela escuridão por que período de tempo? Porque Deus assim quis, para mostrar que ele ordena a natureza. Jesus já havia mandado o mar se aquietar, já havia mandado o vento sossegar. Andou sobre as águas, né? Mandar mais uma vez, é daqui para ali, pô. Ele é o Senhor, ele faz o que ele quer. Sim. É o que eu sempre digo, gente. A questão hermenêutica, ela é fundamental para a leitura bíblica. O pessoal diz, a escatologia é secundário. Secundário é o cérebro dessas pessoas. Tudo que a Bíblia diz é importante. Eu não tenho direito de olhar para uma matéria da teologia e dizer assim, cara, isso aqui não é importante. Se está na Escritura, toda a Escritura foi soprada, divinamente inspirada. Ela é apta para o ensino. É o testemunho de Paulo a Timóteo. Entende? Então essa secularização, deixar de lado essa questão da escatologia e da hermenêutica, nada mais é do que Satanás soprando na boca dessas pessoas essas palavras. Então Dander, eu sou extremamente combativo nisso, porque o Brasil, principalmente no meio reformado, tá? Ele se tornou covarde e medroso em escatologia para continuar amordaçando os cordeirinhos dentro da sua represa, para que os cordeiros não vejam que existe um pasto verdejante do outro lado. Então eles ficam sufocando as ovelhinhas lá dentro. Dito isso, vamos voltar à leitura aqui. É um absurdo considerar essas referências ao Sol e à Lua e às estrelas devem ser interpretadas como meros símbolos sem nenhuma relação física. Porque aquele que criou os céus e a terra não usaria os céus e a terra para refletir o seu juízo global contra o mundo pecaminoso. O Senhor Jesus Cristo demonstrará seu efetivo governo sobre toda a criação, inclusive sobre o Sol, a Lua e as estrelas, na ocasião da sua volta ao planeta Terra. Delitzsch afirma, quando Deus se ira, a essência da ira começa o seu curso no mundo natural, com especialidade nos astros que foram criados para sinais. Compare Gênesis 1,14 com Jeremias 10,2. Fecha aspas. Pode haver objeções nas mentes humanas a essas manifestações celestes. Contudo, tal problema não existe na Bíblia. E agora nós vamos para Isaías 13,10. Já que a necessidade é a mãe da inventividade, Gentry e outros intérpretes preteristas precisam criar novo significado para as palavras e frases que não favorecem a concepção preterista em nenhum dos contextos. O Dr. Gentry Jr. declara: o capítulo 13 de Isaías faz referência a acontecimentos extraordinários que ocorreram por ocasião da queda da Babilônia na época do Antigo Testamento. Fecha aspas, gente, e esse texto aqui eles usam sempre quando eles entram em debate contra futuristas dispensacionalistas. Então anotem bem esse texto e a forma como eles argumentam, porque se tu pegar um preterista um dia no debate, ele vai usar esse texto. Eu já peguei, vários preteristas que usam esse texto aqui, mas pro azar deles eu tenho uma Bíblia em casa, leio e estudei bastante o tema. Eles ficam bravos comigo sempre, geralmente, porque eles não gostam muito do que acontece no debate. Ele está correto quando diz que o texto de Mateus 24, 29 faz alusão ao texto de Isaías 13:10, algo que todos os comentaristas bíblicos reconhecem. Também está correto em dizer que a profecia de Isaías se refere à queda da Babilônia. Até aí, ponto pacífico. Entretanto, como é típico dos preteristas, ele se equivoca acerca do momento em que esse acontecimento se cumpriria na história. Ele acredita que isso já aconteceu nos tempos do Antigo Testamento, ao passo que eu e a maioria dos futuristas cremos que isso ainda se desdobrará no contexto dos acontecimentos que marcarão a tribulação vindoura. No contexto imediato dessa passagem, Isaías descreve por 2 vezes que, aí vocês prestem atenção aí em casa, está perto o dia do Senhor. Isaías 13:6. E ele que vem
o dia do Senhor. No hebraico, gente, quando a gente tem esses paralelismos, assim, está perto o dia do Senhor e vem o dia do Senhor, ele quer dar ênfase em alguma coisa, tá? E a ênfase é o dia do Senhor. Tá? A cronologia dos acontecimentos descritos no versículo 10 diz a respeito ao momento em que o dia do Senhor ocorrerá na história. Abre aspas. Todos aqui que são dispensacionalistas já me acompanham há algum tempo, sabem que dia do Senhor é um grande período, não é um dia de 24 horas, é um grande período extenso de tempo, que vai desde após o arrebatamento da igreja até o final do milênio. Portanto, não aconteceu no passado, porque a igreja não for arrebatada, e não estamos no final do milênio, tampouco dentro do milênio, tá? Então, por isso só já mostra que Isaías 13 fala do futuro. Mas aí os nossos amigões, como não conhecem as coisas... A cronologia dos acontecimentos descritos no versículo 10 diz respeito ao momento em que o dia do Senhor ocorrerá na história. Eu creio que as escrituras mostram que o dia do Senhor acontecerá junto com a 70ª semana de Daniel, também conhecida como a tribulação de 7 anos. O entendimento geral que uma pessoa tem sobre o dia do Senhor influenciará na sua concepção da cronologia de cumprimento desse e de muitos outros textos bíblicos. Jesus faz referência ao texto de Isaías 13:10, em Mateus 24:29, e também Marcos 13:24. E desse modo, situa cronologicamente essa passagem no momento muito próximo da tribulação, ou seja, como a gente leu em versículos anteriores, em seguida. Entretanto, o Dr. Gentry situa os acontecimentos descritos em Isaías 13, do 2 até o 16, na época do Antigo Testamento, a saber, centenas de anos antes da primeira vinda de Cristo. Isso cria um sério conflito cronológico entre a época em que o Dr. Gentry Jr. acredita que o texto de Isaías 13, 2 ao 6 se cumpriu, e o momento em que o Senhor Jesus declarou que esse evento se cumpriria. Eu prefiro ficar no lado de Jesus nessa questão, só para vocês entenderem. Jesus está falando de um acontecimento futuro, inclusive para ele, fala da sua segunda vinda. Aí o preterista vai dizer que isso aí já aconteceu no ano 70. É difícil, né? É complicado, gente. Voltando aqui para a leitura. Há outros problemas na concepção do Dr. Gentry Jr. sobre a passagem de Isaías 13. O texto de Isaías 13, versículo 10 e versículo 11 declara: porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Essa expressão, o sol logo ao nascer se escurecerá, registrada no versículo 10, no contexto em que se encontra, requer uma interpretação literal, porque até nem faz sentido, né, gente? Ó, apareceu a luz do sol e escurece, que é o que está dizendo. Não, mas não é a luz do sol e não é um escurecer literal. É o quê? Vozes da minha cabeça. Eles estão lá tentando achar o que é lá. É assim que esse povo lê a Bíblia. Voltando para cá. Se esse texto simbolizasse a ruína de uma nação, porque o profeta mencionaria o nascimento do sol, ainda que o sol se escurecesse logo depois. Não tem necessidade, né, gente? Não, desse modo de falar se refere ao autêntico movimento solar e a outros acontecimentos reais. Os acontecimentos de proporções mundiais, preditos no versículo 10, fazem sentido porque o versículo 11 afirma que o Senhor castigará o mundo por causa da sua maldade. A palavra hebraica traduzida por mundo é tebel, cujo significado transmite a noção cósmica ou global. A Terra inteira, ou o mundo considerado como um único elemento. Delit comenta o seguinte, abre aspas, em vez da palavra hebraica eretz, aqui encontramos a palavra tebel, que sempre é usada como um nome próprio, nunca ocorre como um artigo, para denotar a terra toda em sua circunferência, fecha aspas. O âmbito dessa passagem, do versículo 2 ao 16, lá do texto de Isaías que a gente está trabalhando, é nitidamente global, o que exige um cumprimento ainda futuro e desbanca a interpretação do Dr. Gentry Jr. de cumprimento local, simbólico e passado. Ao comentar os versículos 9 a 13, Grogan supõe o seguinte, abre aspas, a esta altura, essa sentença de juízo pronunciada contra uma grande potência mundial do futuro começa a se expandir para abranger o mundo inteiro. A passagem de Mateus 24 mostra o modo semelhante pelo qual Jesus relacionou o juízo local que sobreviria a Jerusalém com os tremendos acontecimentos que acontecerão
o seu segundo advento e a consumação dos séculos, fecha aspas. O versículo 13 é uma declaração significativamente clara que confirma o sentido não simbólico, ou seja, literal, né, gente? O versículo 10. Abre aspas. Portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Isaías 13:13. A expressão farei estremecer os céus relembra os feitos do Senhor descritos no versículo 10, que por sua vez são mencionados pelo Senhor Jesus no texto de Mateus 24:29. Grogan explica da seguinte maneira. O versículo 13 parece ir além do versículo 10 na descrição dos efeitos do juízo divino sobre o universo físico. É preciso haver uma convulsão geral de toda a estrutura da criação, conforme em 34:4. Nesse sentido, a instabilidade estrutural que perdura desde a queda do homem no pecado ficará exposta. Opa, deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Pode falar, Cláudio. Tinha levantado a mão? O preterismo também erra muito nesse aspecto, né? Igual esses doutores aqui, pelo seguinte, porque no Antigo Testamento nós temos passagens bíblicas no qual Deus levantou nações para punir Israel. Isso. E todas as vezes que Deus levantava uma nação para punir Israel, ele avisava, ela está vindo do norte, ela está vindo de tal lugar, é a nação tal. Então nunca houve problema para os profetas do Antigo Testamento ao descrever uma punição ou um juízo, de certa maneira, em afirmar quem é que seria usado para tal juízo. Se eu acreditar que o profeta Isaías, ao narrar esse texto, ele estava falando daquelas coisas locais, daquele momento ali, o próprio Isaías estaria me esclarecendo no texto qual era a nação, qual era o grupo que ia passar por esse processo. Talvez ele teria profetizado assim como Daniel profetizou, a queda dos reinos, aquela coisa toda e tal. Então, a conta não vai fechar de maneira nenhuma. Está na cara que é um acontecimento onde vai acontecer para toda a terra, e é futuro, não é do período de Isaías, nem tampouco dos romanos invadindo Jerusalém, porque se fossem os romanos invadindo Jerusalém, teria a linguagem concernente ao templo, concernente ao que eles iam fazer no templo, concernente o que ia fazer com os judeus, quando houve a invasão de Jerusalém no ano 70. Não teria problema eles profetizarem e deixar bem claro para a gente que era sobre isso que estariam falando. Também tem a descrição, assim, a descrição ali, quando diz eis o dia do Senhor, ou o dia do Senhor, o grande dia, tá tudo remetendo para o dia do Senhor. O dia do Senhor não aconteceu no ano 70, ele é futuro. Então, só por isso aí, acabou a interpretação preterista. Então, quando o preterista puxar esse tipo de texto assim para vocês, e leiam a profecia na íntegra, tá? Porque eles gostam de pincelar. É uma leitura totalmente seletiva e desonesta. Eles vão pincelar os versículos. Aí tu lê, não, vamos ler a profecia inteira aqui, meu amado. Nós vamos ler porque a gente tem que trabalhar o contexto, né? Porque senão tu vai ficar que nem arminiano aí, a teologia do canguru, pulando de versículo em versículo. Não, vamos ler tudo. Vamos ler tudo. O texto aqui no início diz, dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para o preterista? Pergunta para o preterista o que é o dia do Senhor. Não precisa acreditar em nada do que eu falo aqui. Chega num preterista e pergunta assim, meu anjo, o que significa dia do Senhor? Aí tu vai ter pergunta assim para 3 preteristas. Vai ter 3 tipos de resposta diferentes, porque nem eles sabem. Entendeu? E eles vão dizer que o dia do Senhor aconteceu no juízo no ano 70 e que o período tribulacional também já aconteceu lá. É isso aí que eles vão dizer. E aí é um prato cheio para nós deitar e enrolar em cima deles. Teologias são bem fraquinhos, coitadinhos. Nesse sentido, gente, a instabilidade estrutural que perdura desde a queda do homem no pecado ficará exposta, como se pode ver em vários sinais da vida de Cristo, preditos em Marcos 13. Revelando assim a necessidade daquela ordem eternamente estável que caracterizará o reino de Deus quando aquilo for estabelecido na ocasião da vinda de Cristo. Lembrando, o milênio acontece quando Jesus volta. Conclusão: após examinarmos as 4 primeiras afirmações de Mateus 24 e 29 sobre a volta do Senhor, percebemos que a esmagadora evidência pesa em favor de uma interpretação futurista da passagem. Com toda a sinceridade,
Digo que os intérpretes preteristas não têm nenhuma base de sustentação nesse texto. Está sendo muito fofinho, eu já chamaria os de herege mesmo, porque estão distorcendo o texto. Assim como o capítulo 24 de Mateus não significa o que eles afirmam, assim também o capítulo 13 de Isaías não significa o que eles alegam, ou seja, tá tudo errado. O Dr. Gentry Jr. e outros preteristas, como eles, precisam manipular o texto de Isaías 13 para criar um tipo imaginário do Antigo Testamento que não encontra nenhum respaldo no próprio texto. É evidente que as passagens de Mateus 24 e Isaías 13 forem interpretadas de acordo com o que era a intenção do autor bíblico, chegar-se-á à conclusão de que o sentido desses textos é futuristas e não preteristas. Maranata, hora vem Senhor Jesus, e acabamos aqui a leitura do texto. E aí, gente, fica a critério de vocês. Vocês querem bater um papo aí? Nós temos, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos aqui 17 minutos. Se vocês quiserem bater um papo, a gente continua. Senão a gente encerra o estudo de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite, pergunte agora. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu estudo e depois respondo para vocês. E eu já gastei minha bateria por hoje, viu? É verdade. Eu acho interessante essa pegada do Thomas Ice de... Né, ele foca muito em refutar o preterismo com sucesso dele, né? Que ele faz com sucesso. Já falei aqui uma vez, repito, se um preterista com honestidade abrisse a mente e lesse o livro do Thomas Ice, esse aí específico, ele já ficaria com a pulga atrás da orelha, com certeza. O método literal, para mim, né, é o que, né, melhor se encaixa, a não ser quando a Bíblia pede, claro, Jesus não é a porta. Vamos botar aquele versículo, Jesus não é uma porta. A gente entende o que é uma porta, entendeu? Mas quando não é uma coisa dessa, a literalidade, para mim, é o que mais, né, é o que o texto mais pede. Sim. E esse do sol, da lua, né, ele pegou de jeito os preteristas, porque falar que isso aí é alegórico parece que é ser desonestidade, né, acadêmica. Aqui o que o Dr. Thomas Ice faz no livro é o que todo acadêmico e todo exegeta, todo debatedor deveria fazer. O que o Thomas Ice aqui não está fazendo nada de especial. Ele está fazendo o que todo mundo deveria fazer, que é pegar a crença do oponente, apresentá-la e mostrar os erros. É simples. Se vocês verem os debates aí, quando eu pego esse pessoal para judiar deles, bom, o último debate que eu tive com o Yuri, a primeira pergunta que eu fiz foi baseado num texto do Gentry Jr., do pós-milenismo para leigos. Fui lá na página 10 e li, ó, o pós-milenismo acredita nisso aqui, meu filho. Mediante a crença de vocês nisso aqui, como fica tal profecia bíblica? É assim que a gente tem que fazer. O debatedor honesto, ele vai às fontes. Ele não vai, mas fulano de tal, que é pastor da igreja tal, disse, não, silêncio. O pastor fulano de tal da igreja tal que tu conhece é irrelevante no cenário acadêmico. Peguem os acadêmicos e vamos debater. Gentry Jr. é um dos maiores preteristas do mundo. A gente não tá batendo no Zezinho da esquina. A gente tá batendo nos autores preteristas, no que eles escreveram, que saiu da peninha deles, da caneta Bic deles, tá? É assim que deveria ser todo o debate cristão. Mas, infelizmente, as pessoas preferem mentir, lançar espantalho como lanço em cima do dispensacionalismo, questão de Margaret MacDonald, que o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo foi inventado por ela, que, vamos dizer, que o Scofield era cachaceiro, que o John Nelson Darby era maçom, eles ficam, que isso aí foi inventado por Padre Lacunza. As fontes, eles não têm nenhuma, mas eles falam. É por isso que eles me odeiam. Eu, quando eu vou debater, vamos às fontes, meu filho. Vamos ver o que o fulaninho de tal disse aqui. É assim que a gente faz, entendeu? E eles ficam bravos comigo por causa disso. Mas eu não, enquanto eu estiver vivo, vai ser assim, vai ser pauleira na moleira deles para eles aprenderem a serem honestos no debate bíblico. O Branco Alto fica para morrer quando eles já fizeram ele já fez até vários vídeos no Batista Redenção, já desmentindo esses espantalhos aí de dispensacionalismo, dois povos, duas noivas, Margaret MacDonald, Darby, Scofield,
Já tá zoado já. Se o cara vier com essa aí, a gente nem perde mais tempo, porque hoje tá chato isso. Mas os caras acreditam. Argumento novo. A 90, ó, eu vou dizer aqui, ó, e vocês podem fazer as pesquisas por vocês, mas 99% dos aliancistas do Brasil, 99% dos aliancistas do Brasil, se vocês pegarem 10 aliancistas, talvez os 10, tá? Porque é 99% deles acham que o dispensacionalismo veio das visões, o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo veio das visões da Margaret MacDonald. Isso é fato. Augustus Nicodemos fala isso em vídeo. Reverendo Leandro Antônio de Lima fala isso em vídeo, gente. Pô, uns caras desses falando isso, ou é desonestidade intelectual, que eu acho que é isso aí, tá? É desonestidade intelectual, ou os caras nunca estudaram isso aí mesmo de fato. Pode falar. Eles têm medo porque eu acho que o dispensacionalismo está muito ligado ao pentecostalismo. Eu acho que é por isso que tem um pouco de receio também. Também pode ser isso, entendeu? Cara, assim, ó, os pentecostais falam de Jesus Cristo. Vamos jogar Jesus Cristo fora. Entendeu? Não tem lógica isso. E o pentecostalismo, o dispensacionalismo lá do pentecostalismo, tem nada a ver com o dispensacionalismo, por exemplo, que eu adoto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os caras falam de Jesus lá, eu vou jogar Jesus fora, porque eles falam a palavra Jesus lá. Entendeu? O dispensacionalismo apresentado pelos pentecostais é um dispensacionalismo mais atrasado do que o clássico. Ele é um dispensacionalismo somente de repetição daquilo que ouviram. A gente vê alguns teólogos no Brasil que são desse viés pentecostal e defende de unhas e dentes um arrebatamento secreto. Elias Soares é um. Defende arrebatamento secreto. E também você não pode fazer dos pentecostais ou dos irmãos não que são continuistas, são pentecostais, uma espécie assim de um cavalo de força, nós lutamos contra eles contra nós, porque isso é uma besteira, isso é uma babaquice. Eu acho que a espinha dorsal do cristianismo é o Cristo, entendeu? É isso aí. É de acordo que as pessoas veem o Cristo, respeitam o Cristo das Escrituras, e as Escrituras, o que ela fala a respeito de Jesus, é que realmente defende o cristianismo, essa espinha dorsal. E o problema do preterismo é justamente esse. Se diz que Jesus veio no ano 70 e veio de forma invisível, logo estão chamando Jesus de um falso. É isso aí. Eles estão acusando Jesus de ter feito uma promessa e não cumprir aquilo que ele falou que ia cumprir, que ele disse que todo olho o verá. O sinal da vinda de Jesus não é terremoto, guerras em vários lugares, maremotos. Isso é simplesmente princípio. Isso, é os sinais, né? É coisas que aconteceriam, que são, como se diz, que são preliminares para o grande evento. Isso aí. O grande evento mesmo, o grande sinal, é o próprio Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Esse é o grande sinal. O alerta para os cristãos não é para ficar observando se Israel vai vencer o Hamas, se o Hamas vai vencer Israel, se a Ucrânia vai vencer a Rússia, se o Bolsonaro vai voltar a ser presidente. Pelo amor de Deus, para de ficar batendo palma para doido dançar, entendeu? Volta para as Escrituras. O grande sinal para os cristãos é o Filho do Homem que prometeu voltar, e nós o veremos voltar, se estivermos vivos, no momento em que ele voltar, com grande poder e glória, vindo com seus anjos nas nuvens celestiais. Porque se isso não acontecer, mais uma vez, logo ele é acusado de não ser Deus. Às vezes nós cristãos ouvimos pessoas dizer que Jesus nunca afirmou ser Deus. E realmente, ele nunca disse assim, eu sou Deus. Mas quando ele diz que ele virá, o Filho do Homem vai vir com grande poder e glória nas nuvens, com seus anjos, quem é que tem poder para vir dessa forma? O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Somos um. Ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Para um judeu, isso daí acabou o assunto. Quando ele diz, eu sou, acabou. E foi justamente isso que fizeram eles pegarem pedras. Os judeus entenderam. Foi justamente esse ato aí
que fez com que eles levassem ele para perto de um despenhadeiro no capítulo 4 de Lucas e tentar lançar ele de morro abaixo, tentar matar ele no abismo. É isso aí. Então, mas é justamente esse aspecto, Dani, que é importante no sensacionalismo, é o seguinte: nós cremos que haverá uma grande tribulação, cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, Amém. Cremos que todas essas coisas são sinais, sim, mas o sinal principal que nós, sensacionalistas, esperamos é que nós veremos o Filho do Homem se manifestar nos céus com grande poder e glória. Veremos. Todo olho verá. Sim. Tanto os que creram que não creram. E o texto ainda diz assim ainda, até mesmo os que traspassaram. Isso aí. Então, ou seja, até mesmo aqueles que se dizem judeus, tanto de YouTube, né, que nasceu lá na Bahia, mas fala que é judeu hoje, como aquele que realmente é judeu, que nasceu em Israel e tem sangue judeu, o texto deixa bem claro. Todo olho o verá. Esse é o grande sinal. Amém, é isso aí. O pessoal, infelizmente, eles têm que alegorizar, né? É triste, cara. Sabe, é por conta disso que o liberalismo ganha força, sabe? É por conta desse tipo de interpretação não literal que o liberalismo ganha tanta força no Brasil e a gente vê toda a sorte e heresia aí no meio do evangelicalismo brasileiro. Bom, gente, estamos quase estourando o tempo aqui da nossa 1 horinha. Estamos 6 minutos. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Se não quiser, a gente encerra a live aqui. Já de antemão agradeço a presença de todos, tá? Não se assustem os novatos, tá? Comigo, eu sou assim pra frente mesmo, falo assim. E o pessoal às vezes fica meio assustado, acho que eu sou arrogante, que eu sou isso. Não sou nada disso. Eu gosto de falar assim, é o jeito que eu falo. Eu falo com convicção naquilo que eu acredito. Isso daí às vezes faz com que as pessoas nos interpretem de forma errada. Mas fiquem tranquilos, eu não sou um bicho papão, malvadão que quer fazer o mal para as pessoas. Fique tranquilo, não é assim. Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ele é um careca fofinho. Ok. Então, gente, queria agradecer, então, brigadão por todos, tá? Amanhã, ao longo da manhã, vai essa aula pro meu canal no YouTube e pro canal do Theo Escritura. Se tu não é inscrito em nenhum dos canais, fazer o favor, né? Ajuda o Careca aqui e ajuda o Theo Escritura lá no canal do Theo Escritura. Dito isso, gente, muito obrigado a todos e uma boa noite e um bom início de descanso para quem não trabalha no sábado, no caso eu, tá? Chorem quem trabalha. Valeu, gurizada, um abração. Fui, deixa eu desligar a tela aqui primeiro, né, tia?